Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema muito presente nas Escrituras, que são as promessas divinas. Temos aqui um material interessante que compila várias delas, sabe? Apresentando como fontes de bênção, de direção mesmo, direto da Bíblia. A nossa ideia aqui é tentar entender o centro, assim, de algumas promessas-chave e como esse material que a gente está vendo sugere que elas podem funcionar na prática, no dia a dia. Uma coisa que aparece bastante na fonte é que viver essas promessas está ligado à fé e também a obediência. Vamos começar então com uma que, nossa, toca todo mundo, né? O perdão. O material foca em 1 João 1,9. Uhum. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Parece bem direto, né? Confessou, abriu a porta para a purificação. Exato. E o que eu acho fascinante aí é como essa promessa do perdão, ela é colocada como, bom, como a base de tudo na fé cristã, né? Ligada diretamente à redenção. O material sugere que isso liberta mesmo, sabe? Tira aquele peso do pecado. E até menciona, nesse contexto, a promessa de um novo coração, que a gente vê lá em Ezequiel. Ah, sim. Ezequiel 36:26, né? Isso. Aponta para uma transformação interna, assim, bem profunda. Vai além de só perdoar o que a gente fez de errado. É quase como uma renovação completa do ser, segundo essa visão bíblica. É. Essa ideia de transformação interna é muito forte mesmo. E seguindo nessa linha de confiança, de mudança, o material também entra numa área bem concreta, a provisão, as necessidades da vida, né? A gente lê aquela passagem super conhecida de Mateus 6, ali pelos versículos 31 a 33, onde tem aquele contraste, né? A ansiedade sobre o que comer, o que beber, vestir. Sim, sim. E aí vem o chamado diferente. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, alinhar a vida com o que Deus quer, com o caráter dele. E todas essas coisas, as materiais, lhes serão acrescentadas. Fica bem interessante aqui. Fica mesmo. E se a gente conecta isso, assim, com o quadro todo, percebe um convite muito claro para a gente reordenar as prioridades. O princípio que está ali destacado é esse. Se o foco for na vida espiritual, na busca dessa justiça de Deus, as necessidades materiais, bom, elas seriam cuidadas por aquele que a fonte chama de dono de todo o ouro e toda a prata. Entendi. Mas, de novo, tem a condição, né? Meio implícita: priorizar o reino. Não é ficar parado, mas é onde a gente coloca a nossa confiança principal, sabe? É uma visão que, nossa, desafia muito essa ansiedade materialista que a gente vê por aí. Faz todo sentido essa conexão. Prioridade espiritual e aí a confiança na provisão. O material também. Eleva um pouco o olhar, né, para aquilo que ele chama de a promessa definitiva, a vida eterna. Cita 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Isso é colocado lá no topo como o ápice mesmo das promessas. E está totalmente ligado àquela outra passagem super famosa, João 3,16, sobre o amor de Deus, o sacrifício de Cristo. Exatamente. E para dar força, para solidificar a confiança em todas essas promessas, perdão, transformação, provisão e a vida eterna, o texto faz questão de ressaltar a credibilidade de quem prometeu. Cita passagens como Números 23:19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E também Hebreus 10:23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ou seja, a base para a gente acreditar nisso tudo, segundo as Escrituras, não está nas circunstâncias, nem no que a gente sente, mas está no caráter de Deus, que não muda, que é fiel. Isso, olha, isso fundamenta toda a esperança que é apresentada ali. Então, tá. O que a gente tira disso tudo? O quadro que essas fontes pintam é que as escrituras oferecem, assim, um conjunto bem sólido de promessas divinas, né? Perdão que restaura, um coração que pode sim ser transformado, Uhum. sustento para a caminhada da vida e essa esperança final, a da eternidade. E o caminho para viver isso, como o material vive dizendo, passa pela fé. Uma fé ativa e pela obediência à palavra. Exatamente. E talvez, assim, um pensamento final para a gente refletir, que sai dessa análise toda, seria este.
Como será que a internalização dessas ideias do perdão que está disponível, da provisão que vem quando a gente acerta a prioridade, e principalmente da fidelidade de Deus que não falha, como isso poderia, sabe, reconfigurar o jeito que cada pessoa lida com as incertezas, com os desafios do dia a dia? Talvez a exploração pessoal mesmo, ir lá ler as escrituras, pode ser a chave para descobrir o impacto real dessas promessas na nossa própria vida.